Graça e paz, querido, querida, que a consolação do nosso Santo Eterno Deus esteja sobre ti e a tua família. Hoje, como dito, não conseguiria fazer ao vivo as nossas lives, porém estou deixando uma palavra de Deus para a tua vida que certamente te edificará, certamente mudará a sua história. E a palavra, ela é renovada a cada manhã. Algo que nos faz ser apaixonados pelas coisas do Altíssimo é exatamente isso, que a glória dele se manifesta sempre que estamos necessitados e dispostos a fazer a tua vontade. E eu quero trazer aqui a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Até aqui está bom? Feche os seus olhos, ligue o teu pensamento em Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus ao qual conhece tudo e todos. Senhor, graças nós te damos, porque sabemos que tu estás aqui. Sabemos que o Senhor está entrando em cada lar, em cada lugar que essa pessoa ouve, em cada lugar que essa pessoa está ouvindo agora. Onde essa onda sonora está entrando, eu creio, Espírito Santo, que a tua presença também está entrando ali, aleluias. Eu creio, Espírito Santo, que haverá um renovo, que haverá um mover, que haverá algo diferente na vida deles. E eu peço que a partir desse momento eu suma e o teu Espírito apareça, eu diminua e o Senhor cresça, que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Senhor seja exaltado aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Filho e filha amada do Altíssimo, nós vemos que o que ocorreu aqui? Paulo, juntamente com Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam anunciando o evangelho de Deus. Eles estavam muitas vezes ali pregando, só que você vê que o objetivo principal deles era o quê? Ir à oração. Eles estavam sempre indo à oração. E toda vez que eles iam à oração, iam para adorar, para louvar ao Senhor, sempre vinha aquela jovem com um espírito de adivinhação. E começava a dizer no caminho que eles eram filhos do Altíssimo, eles eram servos do Deus Altíssimo, que eles eram homens de Deus, que eles eram, começava a vangloriá-los. E sabe algo que me chama a atenção e eu quero trazer aqui para você? É como Paulo e Silas estavam com o seu ego tratados. Porque você já reparou que muitas vezes, isso eu falo nós, porque eu me incluo, que eu digo, como eu sempre digo a vocês, eu não sou perfeita, não tenho o cálice da perfeição, nem o ápice da perfeição, estou aqui sendo moldada dia após dia pelo Espírito, mas como nós, como seres humanos, temos o hábito de querer que os outros vejam em nós a glória de Deus. E você vê que Paulo e Silas não era essa a intenção deles.
Eles buscavam a Deus e eles não precisavam que ninguém dissesse que eles eram de Deus, porque eles já sabiam quem eles eram. Uma das coisas que eu quero te ensinar hoje aqui é que você precisa saber se você tem o Espírito Santo ou não. Tem pessoas que pautam a vida dela no que o outro pensa, no que o outro acha, no que o outro deixa de achar, e a vida do outro é 10, 15, 20 vezes pior que a dela. E a vida do outro não tem perspectiva, não tem direcionamento, é uma vida conturbada, é uma vida perturbada, mas ela quer que aquele outro veja Deus na vida dela. E eu vejo aqui como isso tem que ser mudado no nosso meio, como isso tem que ser tratado em nós. E não é algo que tratamos da noite para o dia, é o próprio Deus que vai tratar isso em nós. É algo que nós temos que anotar no nosso caderno de oração e pedir: Deus, trate o meu ego. Deus, trate o meu coração. Deus, arranca esse desejo em querer provar para os outros que eu tenho o Senhor, eu só preciso ter. Porque preste atenção, Paulo e Silas, eles não queriam ficar ali dizendo. Você vê algo muito interessante, que eles não cuspiam santidade. Eles não ficavam dizendo, eu sou santo, porque se fosse outros, eu conheço alguns tipos de pregadores que se acontecesse isso, eles iam dizer, ai viu, até o diabo diz que eu sou de Deus, ai viu, até uma pessoa endemoniada diz que eu sou de Deus, e eles não concordavam, eles não davam ibope para aquilo. Eles não ficavam fazendo, como nós podemos dizer, que está super em alta, né? Eles não ficavam usando uma propaganda diabólica para dizer que eles eram de Deus ou não. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quanto eles estavam dispostos a obedecer, o quanto eles estavam dispostos a fazer. E é algo que nós precisamos aprender, a estar dispostos a obedecer a voz de Deus, a estar dispostos a fazer a voz de Deus. Nós precisamos aprender a nos importar com o que Deus pensa de mim. Porque quando eu sei, aleluias, quando eu sei o que Deus pensa de mim, a opinião dos outros já não tem mais tanta importância na minha vida. Porque enquanto a opinião dos outros for importante, a Bíblia mesmo diz que nós não conseguiremos agradar a dois senhores. Quem é que tem a opinião importante e fundamental na tua vida? É o teu marido? É o teu filho? É o teu pai? É a tua mãe? Quem é? Ou é Deus? Você não vai conseguir agradar os dois. Você não vai conseguir agradar a tua carne, ao teu ego e agradar a Deus. Você vai ter que agradar um ou outro. E aqui Paulo e Silas, eles haviam decidido agradar a Deus. Eles haviam decidido seguir a vontade de Deus. E ao ouvir e ao ver aquela situação, ao ouvir o que aquela mulher dizia todas as vezes que eles passavam, aquilo começou a perturbar Paulo, a tirar Paulo de si. E nós conseguimos estudar e entender muito bem o quanto Paulo era uma pessoa bem expansiva, o quanto Paulo era genioso. Não à toa que Paulo e Pedro chegaram a discutir sobre a circuncisão. Então, sabemos que Paulo ele não era de levar tanto desaforo assim para casa, até que o Espírito Santo foi tratando ele, foi moldando, foi transformando. Só que aqui nesse momento, Paulo, a carne dele estava todo momento guerreando com o Espírito. Você não vê que ele mesmo diz isso? Que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra todo o principado e potestade dos ares? Porque ele entendeu que muitas vezes nós olhávamos para as pessoas, só que não eram as pessoas. Era o Espírito que estava dentro daquela menina. E Paulo começou a se perturbar com o Espírito que estava dentro daquela menina. Paulo não se voltou contra a menina. Paulo não ficou com raiva da menina. Paulo não ficou com ódio da menina. Tem pessoas que são usadas pelo diabo. E desculpa aqui a expressão, querido. Vou usar até a expressão que muitas vezes é usada até nos terreiros. Elas são apenas cavalos. São apenas guiadas pelo diabo.
São pessoas que o diabo, que estão tão fracas, tão longe de Deus, que o diabo pinta e borda na vida dela, que era o que essa menina fazia. O diabo pintava e bordava. Era o diabo que falava na boca dela, não era ela, não era um dom dela, não era algo que Deus deu a ela. Ela tinha o espírito de adivinhação, não o dom da revelação, que tem total diferença. O dom da revelação é aquilo que Deus te mostra. E o dom da revelação, você pode tanto falar com todos, como muitas vezes Deus pode não te revelar. Isso é o dom da revelação. Agora ela não, ela tinha o dom da adivinhação, que era esse espírito. E toda vez que Paulo e Silas saíam do momento da oração, aquele espírito os perseguia, dizendo que eles anunciavam um caminho da salvação, que eles são servos do Deus Altíssimo. E aquilo foi tirando a paz de Paulo. Aquilo foi tirando, porque Paulo sabia que Satanás estava tentando inflar o ego deles. Satanás usa essas estratégias para nos derrubar. Nossa, fulano, como você é de Deus. Nossa, Beltrano, olha, a sua oração mudou. Olha isso, aquilo. Por isso que toda vez quando alguém chega para mim e diz assim, bispa, olha, depois que a senhora orou, bispa, depois que a senhora falou, bispa, depois que a senhora fez, eu não deixo isso cair ao meu coração. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa, muitas vezes, na inocência dela, ela está querendo dizer que foi o quê? Através da fé que eu tive, o Espírito Santo agiu. Só que se eu deixo isso cair ao meu coração, eu começo a entrar numa área muito perigosa para qualquer pastor, qualquer pregador do evangelho. Eu começo a entrar numa área perigosa do quê? O que acontece? Ah, eu sou muito boa. Ah, quando eu falo, o milagre acontece. Quando eu jejuo, a coisa muda. Quando eu profetizo, a história é outra. E nós vemos que Paulo, entendendo a estratégia do diabo e inflar o seu ego, aquilo começou a perturbá-lo, começou a tirar a paz dele. E a Bíblia nos deixa bem claro no versículo 18, e isto ela fez por muitos dias. Ela não fez por 1, 2 ou 3 e parou. Não. Ela fazia constantemente. Algo, segunda coisa que nós precisamos aprender hoje é que o nosso adversário, ele vai insistir para nos derrubar. O nosso adversário, ele vai insistir para que venhamos perder a direção, para que venhamos perder o eixo, para que venhamos perder o nosso posicionamento diante do Senhor. Satanás, ele sempre vai insistir para que a nossa carne fale mais alto do que o espírito. Porque quando a nossa carne começa a falar mais alto do que o nosso espírito, ele começa a ter legalidade. Quando a nossa carne começa a falar mais alto que o espírito, não conseguimos parar para ouvir o que Deus quer que venhamos ouvir, o que o Espírito Santo quer que venhamos viver. E nós vemos então que quando Paulo, perturbado com aquilo, entendendo que era uma estratégia do diabo, e o que me chama muito a atenção é que Paulo, ele se voltou e disse ao Espírito. Paulo não falou para a menina, porque Paulo sabia que ela era apenas um instrumento na mão do diabo, que ela estava sendo usada ali, como eles dizem até em terreiros, como um cavalo. Paulo vira ao Espírito e diz, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Querido, querida, Deus está dizendo ao meu coração, para que a glória dele se manifeste, você precisa se posicionar, você precisa determinar, você precisa chegar e dizer, chega! Satanás, eu me levanto como voz profética dentro da minha casa, eu me levanto como voz profética no meu trabalho, eu me levanto como voz profética no meu serviço, eu me levanto, mas bispo, eu sou sozinha. Não, isso é uma mentira do diabo. Você nunca vai estar sozinha, você nunca vai estar sozinho, você tem alguém que peleja com um braço de ferro por você, você tem um Deus que vai à tua frente, você tem um Deus que vai com você, aonde você estiver. Então você nunca
estará sozinho. O diabo quer colocar isso para que você tenha medo de se posicionar, para que você tenha medo de jejuar, para que você tenha medo das retaliações que ele pode vir a te atacar. Ah, mas se eu fizer isso e o diabo ficar furioso e ficar pior. Meu querido, minha querida, se você estiver com o Senhor, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Temos essa palavra. E essa palavra não é um faz de conta, ela é real, ela é verdadeira, ela é eficaz. E nós vemos então que quando aqueles homens que lucravam, que exploravam aquela menina, perceberam que ela havia perdido aquele espírito que trazia lucro, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, alegando que eles eram judeus e estavam trazendo costumes judeus. Só que o que eles não tinham conhecimento é que Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era judeu, sim, mas também era cidadão romano. E todo cidadão romano, ele tinha direito a um julgamento, tanto que depois, quando foi chegar até próximo à sua morte, quando o navio de Paulo veio a pique e que ele ficou na ilha de Malta picado por uma cobra, ele estava sendo transportado para ser julgado como um cidadão romano, porque um cidadão romano jamais poderia ser açoitado, condenado sem o julgamento. E o que eles fizeram? Eles perceberam pelas práticas, já logo julgaram aos dois. Sabe que eu aprendo aqui também a terceira coisa, e aqui eu já vou finalizando. Quando você decide servir a Cristo e seguir a Cristo, servir e seguir, vão querer te julgar, vão querer te rotular. Esteja preparado para ser taxado de chato, de chata, de só pensa em igreja, só pensa nesse Deus dela, só pensa no pastor, só pensa na bispa, só pensa no trabalho, só pensa igreja, igreja, igreja. É um rótulo que nós temos que levar, querido. Se você quer ser de Deus, você vai se tornar inimigo do mundo. Agora, se você for amigo do mundo, você se tornará inimigo de Deus. Nós vemos que quando chegou diante dos magistrados e da multidão que eles faziam, a multidão inteira se levantou contra eles. Os magistrados rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas foram açoitados com vara. E havendo dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Algo que eu e você precisamos entender é que Deus sempre tem um propósito. Deus nunca, 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 eu vou dizer novamente, nunca vai deixar você ficar envergonhado. Ainda que a situação, aleluias, ainda que a situação que você esteja hoje, ainda que a situação que você esteja agora seja de vergonha, o seu fim será de vitória. Aleluias. Ainda que a situação que você esteja vivendo hoje esteja lhe envergonhando, Deus tem vitória para você. Deus tem coisas boas chegando na tua vida. E eu quero orar aqui por você. E a continuação dessa mensagem eu te trarei quinta-feira. E tenho certeza que você vai ver o que Deus pode fazer. Você vai ver como Deus é poderoso para reverter maldição em bênção, coisas ruins em bênçãos sem medidas. Feche os seus olhos, coloque a tua mão no teu coração se você puder e vamos orar agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te agradeço, te louvo, te bendigo. Eu te exalto porque sei que tu estás neste lugar, sei que tu estás com esta pessoa, sei que tu estás onde essa pessoa está.
E sei que haverá bênção sem medida sobre ela, ainda que a situação dela hoje seja de vergonha. Ainda que a situação dela hoje seja uma situação de caos, caótica, haverá bênção. Eu profetizo no nome de Jesus que ela não terminará esse 2020 da mesma forma, mas ela vai terminar esse 2020 com um sorriso no rosto. E a tua glória se manifestará sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, quinta-feira, 8 horas da noite, aqui pelo YouTube, vamos subir mais um vídeo, onde eu vou continuar essa passagem. E certamente, Deus falará com você. Um ósculo santo, meus queridos. Deus abençoe. Lembrando que domingo, 8h30 da manhã ou 6h30 da noite, estarei presencialmente na Estrada da Gabiroba, número 80, em Carapicuíba. Vou repetir. Estrada da Gabiroba, número 80, em Carapicuíba. Que Deus abençoe você ali na Igreja Jesus Poder de Vida. Eu espero você. Você é meu convidado, você é minha convidada. Que Deus te abençoe.